Olá, pessoal que está nos acompanhando aí no GoRN, mais uma palestra, e dessa vez estamos em Nova York. Vamos trazer um caso de impacto social bem interessante com esses empresários, os dois empreendedores que estão aqui conosco, o Felipe Marinho e o João Gonçalves. Eles são brasileiros, mas moram em Nova York e iniciaram há 2 anos um negócio de impacto social e vai passar tudo para a gente. E quem tiver dúvidas pode colocar no chat que nossa equipe, a equipe do Sofia, que é a empresa, né, que está aqui conosco, está ligadinha também aí no chat para responder a todos vocês. E aí, Felipe, e aí, João, tudo bem? Olá, Maísa, tudo bem? É um prazer estar com você aqui. Prazer. Que bom, né? Estamos agora com vocês, direto de Nova York, para trazer informações sobre como vocês iniciaram esse negócio de impacto, né? E o negócio de impacto social, ele se embasa em 4 pilares principais, né? Um de reconhecimento, um da intenção da resolução de algum problema. A solução do impacto é aquela principal atividade, né, do negócio. A busca pelo retorno financeiro, logicamente, né? É uma empresa, então precisa ter lucro. E o compromisso com esse monitoramento do impacto a ser gerado. Conta para a gente como que a empresa surgiu, né? E como vocês estão inseridos nesses 4 pilares de uma empresa de negócio de impacto social. Sim, Maísa, a gente fez uma apresentação, eu vou compartilhar com você, porque acho que aí ao longo da apresentação eu vou respondendo essas suas perguntas, tá? Vocês estão conseguindo ver a minha tela, a apresentação? Perfeito. Então, eu queria começar então falando um pouco da minha história, da criação do Sofia. Então, o que aconteceu? Então, eu diria que eu tenho meio que 2 vidas profissionais, uma no Brasil. Eu trabalhei por 15 anos na Shell Brasil, que agora é Raizen, nas áreas de vendas e marketing. Eu tive uma experiência como empreendedor em São Paulo, né, eu sou de São Paulo, que foi em 2006, e eu fiquei com um restaurante por cerca de 3 anos e tal, e eu tive que fechar por uma questão de crise econômica na época, o restaurante não deu certo, fechou, mas esse espírito de empreendedorismo continuou comigo desde aquela época. Em 2015, em maio, eu me mudei para os Estados Unidos. A minha esposa, que é médica, recebeu uma oportunidade para trabalhar na área de pesquisa de uma empresa farmacêutica aqui, então a gente veio para cá. Chegando aqui, eu fiz Columbia Business School, um curso de empreendedorismo e de liderança, e uma coisa que aconteceu, e aí por isso que eu vou começar a falar do Sofia e da minha vida profissional, elas estão conectadas, porque aqui eu comecei a fazer uma série de trabalhos voluntários, e numa dessas ocasiões, eu até estava com 2 dos meus sócios atuais, um é o Thiago, que é brasileiro, e o outro é o Júlio, que é um venezuelano. A gente pensou o seguinte: puxa vida, se a gente está aqui fazendo um trabalho voluntário, que na ocasião a gente foi para um abrigo de moradores de abrigo em Nova York, que a gente foi cozinhar. Então, a gente foi lá de manhã, a gente doou dinheiro, doou nosso tempo, cozinhou lá para eles, mas na hora de ir embora, a gente pensou assim: puxa vida, a gente está indo embora, a gente está indo para nossa casa, está todo mundo super feliz, mas o pessoal que está ficando lá, eles continuam morando no abrigo, né? Então, o que a gente pode fazer para, de repente, gerar trabalho para eles? E aí foi aí que o meu sócio, o Thiago, ele veio com essa ideia: pô, por que a gente não treina esse pessoal que é americano, que mora no abrigo, para virarem professores de inglês, e a gente cria uma plataforma de ensino de inglês, de conversação, para alunos do mundo todo, e vamos começar com o Brasil, que a gente é brasileiro. Então aí surgiu, fazendo trabalho voluntário, surgiu essa ideia de, vamos criar uma plataforma, então, que conecta o tutor, que mora no abrigo, com o aluno que está no mundo todo e que tem interesse de falar inglês. E aqui, eu coloquei uma foto do Cobra. O Cobra é um dos moralistas mais famosos do mundo, que é brasileiro, que ele soube da gente no ano de 2018, que ele estava fazendo uma série de murais aqui em Nova York, e inclusive ele fez aula com a gente no Sofia, e aí ele falando pra gente
pô, qual que é uma maneira que eu poderia ajudar o Sofia? Eu falei, uma coisa que você pode fazer, faz um mural pra gente, né? E aí ele escolheu uma das tutoras do Sofia, que é a Kim Malika, e ele fez um mural no Greenwich Village, e é muito interessante que esse QR Code que está nesse mural, se a pessoa passar o celular, vai para o site do Sofia. Então, isso é algo que já está desde 2018, né? Então, tem 2 anos esse mural e ele ainda está ativo. Eu vou falar que ele está vivo, o mural, mas ele está ativo. Então, o que é o Sofia? Esse nome Sofia, né, para começar falando primeiro do nome. Quem criou esse nome fui eu. A ideia era voltar para a antiguidade, para a Grécia e pensar qual que é um nome que tem a ver com educação. E Sofia significa sabedoria, conhecimento. E aí um dos meus sócios falou, por que se a gente quer que a nossa tutora e o nosso aluno estejam conectados com o coração, com a alma, por que a gente não adiciona a palavra soul, de alma, né? Então, por isso que criou esse nome Sofia, que é sabedoria, conhecimento conectado com a alma, com o coração, tanto do tutor como do aluno. Então, a gente é uma plataforma de ensino de inglês online, com sede em Nova York. A gente quer promover uma dupla transformação, é aí por isso que tem esse nosso impacto social. E aí, por isso que o João vai falar um pouco melhor disso, mas é por isso que a gente quer ter esse inglês que transforma de verdade. Porque, normalmente, o ensino de inglês transforma o aluno. O aluno, ele é promovido, ele consegue fazer uma viagem, ele consegue morar fora, mas além da transformação do aluno, a gente também consegue transformar a vida do tutor, que ele mora em abrigo, e aí eu até vou falar um pouco que muitos deles já até saíram de abrigo, e agora já estão com as suas próprias casas. Um dos principais diferenciais nossos é que a gente cria o nosso próprio conteúdo, e que isso proporciona também um engajamento muito maior do aluno, que a gente viu fazendo pesquisa com o aluno, que eles gostariam de falar inglês sobre viagem, sobre negócios, sobre cultura americana. Então a ideia é que a gente cria o nosso próprio conteúdo, que o aluno ele pode desenvolver a língua inglesa, então isso cria um engajamento e envolvimento dele muito maior. E uma das coisas curiosas também que aconteceu com a Sofia, que a gente tem até hoje, é que a gente fez uma parceria com uma empresa de educação aqui americana chamada EdCurious. E essa empresa EdCurious, ela é uma empresa que o primeiro funding dela, ela foi criada dentro da fundação do Bill e Melinda Gates, em Seattle. E aí, quando a gente trouxe a ideia do Sofia para a EdCurious, dizendo, a gente quer criar uma plataforma, que a gente vai treinar moradoras de abrigos de Nova York e da região de Nova Jersey para dar aulas de conversação e dar aulas de inglês para alunos do mundo todo, eles adoraram a ideia. Então, todo o conteúdo do Sofia é criado por essa empresa EdCurious. E aí, falando um pouco mais de impacto social e aumentando o desdobramento da pergunta da Maísa, o grande ponto foi que, assim, quando a gente criou essa ideia, eu fui para o Centro de Empreendedorismo da Columbia University, e aí eles falaram o seguinte, Felipe, legal, sua ideia, ótimo, pode transformar o mundo, porém, vocês têm que fazer um piloto para ver se isso dá certo. Então, a gente, também através da Columbia, conseguiu a conexão com o abrigo, que era só para mulheres que fica no Bronx, aqui em Nova York. Então, a gente fez um piloto de outubro a dezembro, que a gente fez uma divulgação super simples no Facebook para os nossos amigos. Só que nesse período a gente conseguiu dar 400 aulas. E aí a gente falou, uau, se a gente conseguiu dar 400 aulas com uma divulgação só para amigos, isso tem um potencial de crescimento. E aí, então a gente treinou na época de outubro 5 tutoras, agora a gente já está com 50 tutoras treinadas. E uma das coisas que tem a ver com o impacto social é que 30% dessas tutoras, elas já saíram do abrigo e elas têm suas próprias casas. Então hoje elas continuam dando aula no Sofia, mas elas dão aula das casas delas agora, né? Elas não estão mais em abrigo. E a ideia é que essas 50 tutoras, a gente tem a conexão com elas, a gente tem agora, a gente criou também algo que a gente não tinha, um plano de carreira, então muitas delas já estão assumindo outras posições no Sofia, seja de marketing, seja de treinamento, seja de relações públicas. Inclusive, essa tutora, que é a tutora da Kim Malika, né, que aí, se até no slide anterior, essa foto foi a que deu origem ao Cobra fazer o mural dela no Greenwich Village. A ideia é que a gente sempre tem essa conexão com elas e o nosso grande alvo é, além de aumentar o número de alunos, é lógico que a empresa precisa ter lucro e tudo mais,
mas é que a gente consiga impactar positivamente mais tutoras e que mais façam essa transição, que moravam no abrigo, que passem a ter suas próprias casas. Aí, continuando um pouco sobre isso, quando a gente começou a Sofia, a ideia inicial era, vamos fazer aula de conversação individual, online, mas só de conversação, não vamos falar de gramática, não vamos falar nada de vocabulário nem nada. Só que aí, a gente foi procurado pelo CNA, aquela escola de inglês do Brasil, para a gente ser um laboratório deles de conversação, e eles pediram para a gente desenvolver aulas em grupo. Então, a gente começou com aula individual, depois passou até aula em grupo. E aí, depois a gente viu que aqui nos Estados Unidos, cada vez mais, estão sendo utilizados webinars para fazer educação. Então, para você trazer 100 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas. Então, a gente começou a ter webinars dentro da nossa plataforma também. E agora, que é a fase atual que a gente está entrando, a gente está para fazer um lançamento agora, nessa semana, e isso vai começar agora no dia 7 de setembro, a gente está lançando um curso chamado Unlock. E nesse curso Unlock, a ideia é que ele junte tudo de melhor que a Sofia tem. A gente agora criou vídeos de gramática, vídeos de vocabulário, exercícios, e também tem incluído nisso aulas de conversação em grupo com os tutores americanos do Sofia. E aí o grande ponto também, que a gente também teve uma evolução de público-alvo, porque como a gente começou com aulas individuais online, nossa ideia era o quê? Vamos ter um foco só de alunos que tenham conhecimento intermediário e avançado. Só que a gente começou a ter demanda muito grande de alunos vindo na nossa plataforma, dizendo, uau, gosto muito da ideia do Sofia, vocês têm impacto social, puxa vida, eu quero ter aula com tutores americanos, só que eu não tenho nível de conhecimento suficiente para isso. E vocês não, por que vocês não criam curso, ou criam vídeos, alguma coisa para o aluno básico? Então, por isso que a gente fez essa transição de alunos intermediários e avançados também para alunos básicos, e aí por isso que eu até coloquei, né? A gente não está esquecendo os alunos nível intermediário e avançado, porque a ideia é que a gente tenha, hoje, 2 produtos. A gente tem o curso Unlock, que vai ser para alunos nível básico, que é um curso completo, só que para alunos que já têm nível intermediário e avançado, eles vão poder entrar na plataforma do Sofia para comprar aulas individuais nesse momento, e em breve vão poder comprar também aulas em grupo. E aí, continuando, para a gente esse ano de 2020, ele tem sido bem desafiador, só que a gente, como é uma startup e a gente sempre foi online, a gente já tinha uma operação remota no Brasil, porque a maioria dos nossos funcionários, eles estão no Brasil. Então, toda essa equipe de TI, de marketing, de vendas e de suporte estava no Brasil, já era 100% remoto. Só que as tutoras, como a gente tem essa particularidade que muitas davam aulas em abrigo, a gente agora, os abrigos basicamente estão fechados e vários deles agora, a Prefeitura de Nova York, por exemplo, para aumentar o distanciamento social, a Prefeitura está alugando até alguns quartos de hotéis para tirar moradores de abrigo e colocar também em hotéis. Então, hoje, as 15 que receberam casa são as 15 que continuam dando aula para a gente. Então, daquelas 50 que a gente tem, 15 continuam dando aula, e aí elas conectam via Zoom, e a gente dá as aulas com as tutoras, sejam as aulas em grupo, sejam os webinars, sejam as aulas individuais, e a nossa equipe no Brasil continua com esse trabalho remoto e assim por diante. E aí, para a gente, tem 2 informações, né? A procura de cursos online como um todo, isso até é uma informação da Fundação Getúlio Vargas, desde o início da pandemia, em março, os cursos online eles têm crescido 400% de faturamento. No nosso caso, só no mês de abril, a gente aumentou 600% em abril. E mês a mês, abril, maio, junho, julho, agosto, a gente tem aumentado a procura pelo Sofia, pelo número de alunos, e aí agora que a gente está com um produto melhor, que a gente está fazendo esse lançamento agora desse curso Unlock, que ele vai ser um produto muito mais estruturado para todos os alunos que têm procurado a gente. E aí, que aí também tem a ver com um pouco com a pergunta sua, dos desafios, e como é que é o impacto social, e o que a gente tem feito,
Felipe, Então, você falou dos benefícios, né, da resolução do problema para o cliente, ou seja, aquele cliente que gostaria de ter um contato com um nativo, né, para praticar o inglês, do benefício que você traz para as tutoras, né, que estão em abrigos e agora elas estão tendo uma atividade, né, ou seja, está sendo algo um trabalho para elas, né, que estão no abrigo, agora receberam as casas e melhoraram de vida, né? Me fala sobre o desafio financeiro, né, porque a empresa ela precisa ter essa sustentação econômica, não é só o social, né, que é um desses principais critérios, né? E depois desse monitoramento, como que vocês monitoram isso, não só com o cliente, da aprendizagem dele, mas também do próprio impacto, né? Então, primeiro falando sobre o desafio financeiro, uma das coisas e aí eu vou voltar exatamente para esse slide, o que a gente viu é que a margem e a rentabilidade de você ficar só com uma aula individual, ela é baixíssima, porque a grande parte da margem, ela vai muito mais para o tutor do que para a empresa. Então, a gente ficou pensando, se a gente continuasse do ponto de vista só de aula individual, a gente ia ter uma dificuldade para escalar, porque você teria que ter muito mais tutores, e não era efetivamente tão lucrativo para a empresa a gente continuar só na aula individual. E aí a gente começou a trazer essas soluções mais escaláveis, que são as aulas em grupo, então que uma tutora passa da aula para 10 alunos, por exemplo, e nos webinars hoje, uma tutora dá aula para 500 alunos, e nessa nova fase que a gente tem o curso, ele é mais escalável ainda, porque a ideia é que a gente faça a gravação de uma série de vídeos, e uma vez que você faz o vídeo, que você cria o conteúdo, que você faz a gravação, você faz a edição, o vídeo está pronto. Então, tanto faz um aluno assistir, quanto 100 alunos, ou 1 bilhão de alunos. Então, pensando do ponto de vista de escalabilidade e de rentabilidade, agora a gente vai entrar numa fase muito melhor para o Sophia, porque a gente vai ter uma lucratividade melhor, e a gente vai ter uma escalabilidade melhor com o curso. Então, isso foi uma mudança necessária que a gente precisou ter. Então, porque... Perfeito, Felipe, porque vocês no início, né, como falaram de fazer os testes com os amigos, né, fluiu bem, e aí depois foram ampliando isso, trabalhando bem essa questão do impacto social, né, de trabalhar com essas mulheres, mas a empresa precisa ser rentável, né, e aí vocês já estão nessa nova fase, com lançamentos de produtos, inclusive divulgando isso para os clientes, né, dessa nova Sophia, e a partir daí eu acredito que vocês já estavam monitorando isso, não é à toa que vocês estão com esses lançamentos de produtos, né, para que seja interessante não só para a resolução do problema em si, do impacto que vocês estão causando, né, mas também para o negócio. Afinal, um negócio de impacto social é uma empresa que precisa ter lucros, né? Exatamente. E aí eu queria aproveitar a sua pergunta sobre como que a gente faz o acompanhamento. Hoje, algo também que a gente melhorou muito, esse acompanhamento tem duas pontas, né? Como a gente quer fazer essa transformação dupla, do ponto de vista do aluno, cada vez mais a gente tem monitorado como é que é a evolução dele em falar inglês, do ponto de vista de saber fazer perguntas, saber responder, como é o conhecimento dele de vocabulário, de gramática, de interação. Então, tem essa parte de quantificação do aluno e como que ele está sendo transformado efetivamente. Porque uma preocupação que a gente tem é que vários cursos ele tem um foco só de teoria e gramática e vocabulário, só que o aluno não fala. Então, a gente agora, nesse produto, como ele é mais completo, além de ele ter gramática e vocabulário, o aluno fala. Então, a gente consegue medir essas duas coisas nele. Do ponto de vista da tutora, o que a gente fez? Uma das nossas melhores tutoras, que é efetivamente essa foto, que é aqui Malika, a gente promoveu ela para ela ser uma gerente de recursos humanos das tutoras. Então, qual que é a ideia? A Kimalika, ela tem reuniões diárias com as tutoras, reuniões semanais,
A ideia é que ela faz um acompanhamento de tudo que está acontecendo, quem que está conseguindo emprego, quem não está, quem tá aí namorando no abrigo, quem não está, quem se mudou, quem não se mudou. Por exemplo, a gente tem 5 tutoras hoje que se mudaram de Nova York. Uma delas está na Carolina do Norte e tem 4 foram para o Arizona, por exemplo. E foi interessante porque elas falaram, eu estou me mudando para outro estado, mas eu posso continuar dando aula, né? Porque eu estava no abrigo, consegui minha casa em Nova York, só que agora minha família me chamou para eu me mudar. Então, algumas delas se mudaram para outros estados. Então, a ideia é que a gente continue sempre tendo contato com elas, sim. O principal elo de comunicação está sendo aqui Malika. E aí a gente tem um relatório, um formulário que a gente criou junto para exatamente ficar medindo esse impacto, de entender quem que mora no abrigo, quem não mora. Talvez, Felipe, essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, né, isso é muito interessante para elas como tutoras, né, dessa segurança que, nossa, agora eu tenho como me desenvolver porque eu posso continuar dando aula. Então, é mais um impacto, né, que a empresa proporciona. Exatamente, porque um dos conceitos nossos também, mas desde o início foi assim, que todo tutor e toda tutora, a ideia é que ela tenha, a gente, total flexibilidade. A ideia não é falar, você tem que trabalhar com a gente de segunda a sexta, das 9 às 5. Tem tutora nossa que só trabalha terça e quarta, das 9 ao meio-dia. Tem tutora que é só sábado à tarde. Tem tutora que é só domingo. Então, a ideia é ter essa flexibilidade de horário e o Sofia ser uma renda complementar da tutora. Assim, é lógico que tem algumas que amam Sofia, que dão aula todos os dias, de manhã, tarde, à noite e tal. Mas tem vários que trabalham em outros lugares e falam, eu trabalho numa empresa de contabilidade das 9 da manhã até 3 da tarde, mas eu posso dar aula para Sofia das 4 às 6 da tarde, por exemplo. Então, tem várias tutoras que elas estão fazendo isso. Então, a ideia é que a gente proporcione essa renda adicional e que também a gente tenha esse impacto para algumas delas já estão trabalhando, que a gente tem essa renda complementar, mas as que estão no abrigo super desmotivadas, em quadro, de repente, depressivo e coisas desse tipo, que o Sofia seja aquele desfibrilador ali, né? Para ela religar de novo e ver que ela tem uma capacidade de fazer muito mais do que ela está fazendo hoje. E o grande diferencial, né, Felipe, que quando a gente associa, eu vou ter aula com ex-moradores de rua, né? Porque aqui no Brasil, moradores de rua não têm acesso, né, a quase nada. Mas aí não, nos Estados Unidos. Então, pessoas que moram em abrigos em Nova York, você acabou de falar, tem uma que trabalha no escritório de contabilidade, é porque o custo de vida aí é muito alto, né? Então, eles também passaram por algum problema na vida, né? Que perderam filhos, tiveram problemas psicológicos e precisaram dessa ajuda, né? Mas são pessoas altamente capacitadas que têm histórias de vida, né? Que é o grande diferencial de ter aulas com essas mulheres, né? Porque não é só a prática do inglês convencional do dia a dia normal. Você acaba conhecendo histórias super inusitadas, né? Que nunca antes você teve a oportunidade de conhecer, de colocar em prática, algo bem diferente que emociona, né? Tá no nome aí, esse Lzinho que vocês acrescentaram ao Sofia, de trazer essa alma, né? Vem por parte das pessoas. É muito legal isso que você está dizendo, assim, para complementar o que você disse, isso foi um aprendizado para a gente. Tem um número aqui em Nova York que, assim, hoje a região de Nova York tem hoje 8 milhões de habitantes. E todas as noites, o número atualizado de ontem, agora aqui de setembro de 2020, é que cerca de 60 mil pessoas dormem em abrigos em Nova York todas as noites. E aí, a estatística da prefeitura é que 20% tem um problema de álcool e drogas. Então, a gente pegar de 60 mil, 20%. Então, 12 mil, então esquece que é álcool e drogas. Ok, então sobrou 38 mil. 48 mil, desculpa. Dos 48 mil, 40% são crianças.
Ou seja, é o pai e a mãe, ou só a mãe, ou só o pai que tem filho. Né? Então, se a gente pegar 48 mil, 40%, 16%, então, de qualquer forma, você tem aí 32 mil pessoas que elas terminaram high school ou que terminaram faculdade, que tinham um emprego bom ou têm um emprego bom, só que por dois motivos elas moram em abrigo. Um é, o custo de vida em Nova York é altíssimo, então muitas delas, apesar de trabalharem e ganharem um dinheiro, elas não conseguem pagar o aluguel ou não conseguem pagar essa questão do mortgage, né, que é essa questão de pagar o financiamento da casa delas. Então, tem essa questão de moradia, um problema conceitual enorme em Nova York. E segundo, é o problema que aqui não tem reajuste salarial para o funcionário. No Brasil, ainda existem, por exemplo, os sindicatos que todo ano ganha 5% a mais ou 3%, alguma coisa assim. Aqui nos Estados Unidos não tem. Então, não tem a evolução do salário ao longo do tempo. Uma pessoa ganha o mesmo salário há 5 anos, 10 anos. Então, o que ele ganha, ele não paga. E também, por outro lado, se o que ele ganha não aumenta e, por outro lado, o custo de vida dele aumenta, então essa conta não fecha. Então, a gente descobriu que tem muita gente muito boa nos abrigos que a gente falou, uau, esse cara trabalhou no Chase, esse cara trabalhou na empresa tal e está morando em abrigo. A gente precisa dar uma oportunidade para ele dar aula e compartilhar o que ele tem, o que ele conhece. Então, cada vez mais, quando a gente vai conversando com as tutoras, e eu e a Kim Malika agora, que a gente está nessa área de fazer as entrevistas, conhecer as tutoras e tal, a gente descobre histórias incríveis, assim, e aí por isso que a gente está cada vez mais fascinado de aumentar o número de alunos, porque a gente tem que ter esse equilíbrio, né, que é exatamente esse desafio. A gente não pode ter muito aluno com pouco tutor, e também não pode ter muita tutora com pouco aluno. Toda hora a gente tem que ter esse equilíbrio que... Esse é o grande desafio, né? Fala pra gente, já que você está falando desses desafios, né? Para empreender socialmente no ecossistema de impacto aí nos Estados Unidos, qual ou quais os maiores desafios? Então, eu até escrevi um pouco aqui o que a gente tem vivido desde o início, assim... primeiro, é que aqui essa questão de empreendedorismo e essa questão de que você querer abrir negócio, todo mundo é super empolgado, você consegue abrir empresa conceitualmente, né, em 3 dias você tem um CNPJ, você vai no banco, em meia hora você já abre a conta no banco, então assim, tudo muito automatizado, tudo muito fácil e rápido. E aí a gente teve também e aí a primeira parte tem a ver com a segunda, que é assim... aqui é tudo muito direto, então quando você vai falar da sua ideia, você já tem que estar tudo muito pronto, em 1 minuto a pessoa tem que entender qual que é a sua ideia, qual que é o seu negócio, e o que a gente tem visto é que o Sophia, ele é muito binário, ou a pessoa que adora o Sophia, ama e fala, uau, isso vai transformar vidas, eu amo vocês e vambora, ou a pessoa fala, campeão, na boa, se o cara é homeless, ele tá lá por algum motivo, você deve esquecer, você tá perdendo seu tempo, eu, se fosse você, montaria um outro negócio, né? Então, tem essa questão de... a sorte que a gente tem, e tem sido um super benefício para o nosso lado, é que 95% das pessoas, quando a gente fala de Sophia, eles adoram a ideia conceitual e tem ajudado a gente. Então, não tem isso de meio termo, né? Só realmente se engaja quem realmente acredita na proposta e, assim, como você falou, vocês vão apresentar essa proposta para alguém e aí a pessoa não acredita no trabalho, né, do homeless e aí tá fora. Ou seja, não entra para discutir se vai ser bom ou ruim. Ou seja, a pessoa acreditou na ideia, na proposta do trabalho, já está engajado, e você falou aí, né, do percentual que amam, 95%, isso é muito bom, né? E é bacana isso, né? E essa questão de empreender socialmente aí nos Estados Unidos, porque quem acredita de fato, né, tem as facilidades da burocracia que aqui no Brasil acaba dificultando um pouco, e aí você falou que é muito rápido, né? E muito objetivo. E me fala sobre as políticas, né?
para reconhecimento dessas empresas? Vocês que tiveram a oportunidade de apresentar o projeto da empresa para entidades, universidades, até prefeituras, conta para a gente aí. E quem quiser fazer perguntas, tá? Só utilizar o chat. Estamos todos ligadinhos aqui, a gente vai respondendo vocês aí, tá bom? É isso aí. Ô, Maísa, também, Filipão, só para eu falar um detalhezinho nessa parte de aceitação, tem muita gente que gosta de Sophia, é bem esse lance, quando a gente fala de Sophia, ou a pessoa brilha o olho e fica apaixonada pela ideia, ou ela realmente não gosta e tem algum preconceito. Só que dentro disso, tem um problema também, que muita gente gosta da ideia, mas não faria aula com o homeless, né? Tem já esse preconceito de, beleza, é uma ideia legal, uma iniciativa legal, mas, poxa, eu não vou investir na minha educação para aprender inglês com um morador de abrigo, enfim. Então, a gente tentou sempre mudar esse nosso posicionamento ao longo do tempo, de, quanto que a gente pode ser de social, quanto que a gente pode deixar de benefício com o aluno, que ele realmente vai ter a confiança de que ele vai conseguir aprender, né? Porque, é muito bonito a gente falar do projeto social, todo mundo gosta, todo mundo fala que é maravilhoso, só que a gente percebeu que às vezes muito no final do funil, né, na compra, tinha esse preconceito de, poxa, é um projeto, Sophia. Então a pessoa não queria estudar num projeto, né, tinha esse lance. Por isso que a gente também mudou toda essa forma de comunicação de falar de Sophia como um projeto e sim como uma escola de inglês, né. Bacana, porque aí vocês já tiveram essa experiência do teste no início, né? Agora a Sophia já está andando aí com 2 anos, né? E sendo uma escola de verdade de inglês que transforma de verdade, né? Então acaba trazendo no slogan a proposta mesmo do negócio. Não só da transformação dos tutores, mas também da transformação do público-alvo, né? Que é o aprendizado no inglês e a busca pela fluência. Sim. Eu queria só voltar... Obrigado, João. Eu queria só voltar à sua pergunta, mas, assim, o grande ponto que o Sophia tem de diferencial do ponto de vista... Porque existe a conversa do Sophia do ponto de vista do investidor e do aluno, né? Porque o aluno, é claro, eu não falo inglês, quero aprender e vou conseguir mais. O investidor, ele pensa, você tem um modelo que é escalável, repetitivo e que gera lucro, porque se a gente continuasse só com a aula individual, os investidores, quando a gente conversou nisso, eles falam, que lindo, que bacana, mas bicho, sua margem é muito pequena, você tem um problema enorme de tutor, então esquece. Então a gente mudou para esse modelo escalável. Quando a gente entra na parte mais, digamos, de fundação e a parte de governo, que a gente está entrando agora e a gente precisa se desenvolver nisso, Maísa, qual que é o grande problema do governo? O governo ou uma fundação, ela dá o dinheiro do ponto de vista assistencialista, que ele fala, o cara não tem o dinheiro, tô aqui $1.000 e vai. Só que, normalmente, não tem nada atrelado, né? A pessoa que recebe não tem nenhuma contrapartida. Então, uma das coisas que tem sido... e a prefeitura de Jersey City assinou um acordo com a gente, que a gente treinou... Sim, a gente fez um piloto com eles no ano passado, e a ideia é que a gente faça novas iniciativas com eles esse ano. Foi suspenso porque exatamente essa questão toda de pandemia, mas eles contrataram a gente para treinar 50 pessoas, e normalmente qual que foi o grande benefício que o prefeito falou? Eu falei assim, é genial, porque se eu dou um curso para a pessoa de como fazer um currículo, ele termina, fica feliz, vai fazer o currículo dele, só que ele tem que aplicar para alguma coisa, que aí ele vai trabalhar na Starbucks ou numa Macy's, ele vai ter que trabalhar num lugar, mas ele sabe fazer o currículo, que bom. Só que o seu filho é duplo, né? Porque você treina a pessoa do abrigo para como virar um professor de inglês, e no final ele já começa a dar aula. Então não é... E aí eu usei esse exemplo para o prefeito que ele adorou, que é assim, uma coisa é eu te dar aula de tênis. Você saca, você recebe, vai e tal, tô aqui uma raquete e uma bola, beleza. Tá, mas tem quadra? Não tem. E onde você vai jogar? É verdade, né? E eu tenho raquete, a quadra, eu sei jogar, mas eu não tenho a quadra. E aí eu nunca vou jogar.
e o cara perde o conhecimento e fica inócuo. Então, no Sophia, a ideia é que a gente treina, e depois do treinamento, o tutor, o professor, ele já começa a implementar, porque ele já começa a dar aula com a gente. Então, já tem um ambiente, né, propício para tudo isso, para desenvolver. Ele já tem um ambiente propício para desenvolver. Então, o ponto que, para responder a sua pergunta, que é essa questão de como que ele começa, como que é o ambiente, como é que é o governo, a gente está começando a cada vez mais se conectar a gente começou com a prefeitura de Jersey City, agora a ideia é que a gente também vá se conectar com a prefeitura de Nova York, mas a ideia é que a gente faça isso, que a gente tenha um braço do Sophia de vender treinamento para moradores de abrigo, que é o que a gente já conseguiu com Jersey City, e aí, terminou o treinamento, ele já entra na nossa plataforma, ou até outras também, para saber como ser um professor de dar aulas online. Eu queria só terminar esse slide, Maísa, para passar uma parte de marketing e como que a gente está mudando o nosso posicionamento, e aí eu queria só passar um pouco da nossa experiência também daqui, que, na verdade, além de a gente ter que se adaptar, né, de brasileiro morando nos Estados Unidos e como que é abrir empresa, como se conectar com as pessoas, como se relacionar, foi muito importante também, não só comigo, com os meus sócios, a gente entender o que cada um é bom, para a gente se juntar com outras pessoas que complementam as nossas falhas. Por exemplo, eu não sou tão bom em finanças. Então, o meu sócio mexicano, que é o Rafael, ele trabalhou no Goldman Sachs por 15 anos, e ele era diretor financeiro lá, por exemplo. Então, se eu sou bom em marketing, eu preciso ter alguém que seja bom em finanças, eu preciso ter alguém complementar em operações, preciso ter alguém complementar em TI, e assim por diante. Então, no Sophia a gente tem sócios de diferentes países, o Mark, que é americano, é a parte de operações nossas, a gente tem o venezuelano, o Júlio, que também ajuda a gente na parte de conteúdo e operações, finanças é o nosso sócio Rafael, o mexicano, e a parte brasileira sou eu e o Thiago com essa parte de marketing e vendas. E aí foi super interessante porque, complementando esses dois posicionamentos finais aí, que empreendedorismo é aquele negócio, cada dia é um negócio diferente, um dia você tem um problema com o tutor, outro dia é um problema da plataforma, outro dia é uma forma de pagamento do aluno, outro dia é o aluno que pagou e que não recebeu. Então tem muito problema diferente, tem que ter uma adaptabilidade enorme. Então não é uma corrida de 100 metros, né, que você vai lá, resolve e termina, é longo. E por outro lado... Sempre correndo e passando o bastão, né? E sempre correndo, passando bastão, e tem que se adaptar, melhorar, e tem que ir. E, por outro lado, a gente teve muito essa dificuldade, que é o nosso posicionamento, porque quando a gente começou, a gente era muito assim, faça aula com o tutor de Sophia, porque você está tirando alguém da rua, né? Conceitualmente era isso. Que você está colocando dinheiro em alguém que precisa. Só que essa abordagem, ela era extremamente assistencialista e fazia com que tirava o foco do benefício para o aluno, da qualidade de ensino, da qualidade do conteúdo e da própria qualidade do tutor. E aí o pessoal falou assim, puxa vida, eu quero ajudar o Sophia, mas, eu não confio no morador de rua que vai me dar aula de inglês. Então, a gente ficou pensando bastante do ponto de vista, adianta a gente ser super bonzinho, super social, para não vender nada? Porque aí toda a nossa ideia de que a empresa precisa ter lucro, que a gente quer ajudar mais gente, ela morre, ela vai por água abaixo, porque conceitualmente a empresa ela deixou de existir. Então, agora, João, eu queria que você continuasse então daqui para frente essa parte final, que aí eu passei um pouco, Maísa, essa parte inicial, né, da história do Sophia, nossa evolução. E agora vocês vão trabalhar quais foram essas transformações, né, que vocês ao longo desses 2 anos perceberam e de fato mantiveram com o negócio de impacto, que gera lucro, mas também que tem esse trabalho social por trás, né? Exatamente. Então, João, eu vou passando aqui a apresentação para você. Tá bom? Show. Isso. Beleza. Então, aproveitando aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo, coloquem as perguntinhas aí no chat, que nossa equipe já está aí disponível para responder, tá bom? Isso aí. E fiquem até o final, que tem uma surpresa, viu?
Uhum. Então, dentro de todo esse contexto que o Filipão estava conversando, que a gente estava falando, a parte de comunicar essa transformação pro aluno, a gente percebeu que a gente estava passando ela de uma forma que ele não enxergava um benefício tanto para ele, né? E sim para a própria empresa, próprio Sophia, próprio tutor. Então, a gente mudou essa comunicação muito mais focada na transformação do aluno. Essa foi uma das logos que a gente tinha, né, que passou por uma mudança, que a gente usou a analogia de que, como a largata vira borboleta, né, então o Sophia também tem que ir de um ponto A para um ponto B. Então a gente saiu do projeto social, porque a gente usava muito isso na nossa comunicação. Sophia, o que é o Sophia? O Sophia é um projeto social que pega moradoras de abrigo de Nova York para ensinar inglês para os brasileiros. Nossa, que legal, todo mundo ficava apaixonado. Mas na hora de investir nisso, tinha sempre um preconceito de que, como é que essa pessoa vai me ensinar? Muita gente não sabia que o Sophia tem essa parceria com a fundação do Bill e da Melinda Gates, né, que são assim, que é uma fundação gigante, que todo o nosso conteúdo passa por uma validação gigantesca de profissionais, de pessoas que têm assim um conhecimento gigantesco na área, que as nossas tutoras são treinadas por essas pessoas também. Então a gente conseguiu mudar esse lado de projeto social, sem perder a nossa essência, mas uma escola de inglês forte, que é o slogan que a gente trouxe, que é inglês que transforma de verdade, né? Se o Filipe quiser passar. Então, como a nossa mudança, a gente sentiu que ela foi bem disruptiva, assim, de um projeto social para uma escola de inglês, né? Um projeto Sophia para a escola Sophia, e dentro da escola Sophia ter tanto o lado de transformação do tutor, mas também do próprio aluno, de quem está investindo e acreditando na gente. Por que a gente não atualizou a nossa marca, né? Por que a gente não muda, não faz uma coisa diferente? Aí acabou que a gente mudou, que ficou nesse pensamento que a gente teve nessa transformação, a gente sempre imaginou dois lados, né? Que é o lado da tutora e é o lado do aluno. Então, tem as moradoras de abrigos, tem os estudantes brasileiros, que é sempre uma troca de valor entre eles, além de países, né? Porque tem uma situação que sempre acontece, que é, mas brasileiros nos Estados Unidos ajudando americanos, parece que não é o comum, né? Que o normal seria o contrário, os americanos ajudando os brasileiros. Então tem esse lado que chama muita atenção quando a gente comenta que não, a gente é brasileiro e a gente está ajudando também americanos e brasileiros a falarem inglês, que é o idioma principal, né, do mundo. Aí a gente pegou a nossa borboleta e evoluiu, né? Fez uma evolução da espécie. Aí que entrou o Sophia. E eu vou fazer uma homenagem, que eu estou com minha borboleta aqui também. que veio que o Sophia, que é o inglês que transforma de verdade, tanto o tutor quanto o próprio aluno, né? Tem mais uma parte ali, né, Felipe? E aí vocês deram uma cara nova, né, para a borboleta desses dois públicos se unindo, né? Tanto o morador do abrigo quanto o cliente. Ficou bem legal essa interseção aí. Muito bacana. Isso veio junto também com a parte do curso, né? Com a questão da escala. Porque a gente percebeu que tinha muita gente que entrava com o tutor e dava alguma travada na hora da fala, né? Principalmente quem estava iniciando. Então a gente montou esse curso, que o curso é gravado em algumas partes de Nova York mesmo, onde as gestoras vão lá, conversam, falam, toda a parte gramatical, parte de teórica bastante, né? E a parte de conversação, eles podem estar falando juntos ali na plataforma, né? E só para complementar o que você também disse, João, e a Maísa, né, que você disse, a ideia desse logo, a ideia é que a gente passou por uma transformação total, tanto de mudança de cores, que agora as cores estão muito mais vivas, e a gente vai fazer, como a gente é uma empresa americana, a ideia é que a gente use muito mais as cores da bandeira americana também, de vermelho, de branco, de azul. A ideia é que a gente sempre tenha os elementos
uma tutora ou um aluno, por exemplo. Um outro elemento são as cores novas, e outro elemento é sempre associando a gente para Nova York, né? Então, assim, a ideia, por exemplo, essa imagem final aqui é bastante o que a gente quer trazer agora daqui para frente, né? Então, por exemplo, essa foto é uma foto em Nova York, perto da região do Brooklyn, né? Olhando a Brooklyn Bridge. Então, aqui tem o elemento novo dessa nova cor, desse vermelho, que a gente vai estar utilizando. Tem um novo logo, tem as novas letras. Esse novo slogan, que é o inglês que transforma de verdade. A ideia é que o de verdade, ele remonta à transformação do aluno e à transformação do tutor. E aí, o que a gente ficou pensando? O que a gente poderia fazer, né, nesse evento e fazer alguma coisa diferente para os participantes do evento aqui do Sebrae? Então, o que acontece? Agora, no início de setembro, a gente está exatamente nesse momento de lançar esse novo curso, nosso curso Unlock. Ele é um curso que ele tem conteúdo por 6 meses, então são 24 meses, que aí o aluno ele vai ter vídeos de gramática, vai ter vídeos de exercícios, vídeos de revisão, tem exercícios, tem 12 aulas em grupo, incluídas com as nossas tutoras americanas, e também a gente agora, por solicitação dos alunos, a gente passou a ter tutoras bilíngues também. E aí, então, o aluno ele tem direito a 6 meses, só que a gente deu 6 meses adicional também para o aluno. Então, ou seja, se ele fizer tudo, ele termina em 6 meses, 24 semanas. Mas a gente deu 6 meses adicionais, porque aí ele pode continuar assistindo aos nossos webinars diários, por exemplo. Os webinars que a gente tem um às 13 horas, por exemplo, que são feitos por professores bilíngues, que falam português e falam inglês, e os webinars que a gente tem à noite são professores americanos. Então, a ideia é que é 100% inglês, então o aluno ele tem que efetivamente praticar o listening que é a escuta, e o chatting, que é escrever. Então, o que a gente está fazendo? No lançamento do curso, agora em setembro, todo mundo que entrar no site do soufia.com, ele vai poder comprar o curso por R$ 1.500. Esse é o valor que a gente está vendendo, que são 12 parcelas de 147. Para quem participar desse evento aqui do Sebrae, a gente está fazendo uma condição totalmente especial. Então, a gente tem aqui esse QR Code, que a gente criou um cupom chamado Sebrae 30, que é 30 por quê? Porque o aluno vai ter 30% de desconto no preço. Então, em vez de ele pagar R$ 1.500, ele vai pagar em torno de 1.100, tem 30% de desconto, e aí esse cupom ele vai ser válido aqui por um período aqui até meados de setembro, e aí o aluno pode utilizar, e aí ele vai ter esse desconto. Então, isso é uma condição especial para dizer um obrigado para o Sebrae, para todos os participantes aqui desse evento. Olha aí o GoRN fazendo vocês decolarem, hein? Vamos praticar esse inglês com nativos americanos aí de Nova York, também outras tutoras que já estão em outros estados, né? Essa super promoção para os participantes do GoRN. Sigam aí também o Soufia, né? Já está o site aí soufia.com, e acessem lá o portal para se matricularem nessa escola que vai transformar você de verdade, não é isso? E para finalizar, já estamos chegando ao fim, João e Felipe. Vocês demonstraram aqui para a gente que é possível, né, conciliar o lucro com o propósito, com todas essas transformações, né, da borboleta que passou por aí, da Soufia. E qual o recadinho que vocês dariam para os participantes do GoRN que querem empreender nessa área, né? Porque, na verdade, hoje, um negócio que ele não tem essa alma, que não tem um propósito, ele dificilmente vai conseguir se manter nesse novo mundo, né? Vamos chamar assim. E qual o conselho que vocês dariam para quem quer empreender com negócios de impacto social? Eu vejo muita. Eu só vou responder primeiro, Filipão, que tem uma pergunta que sempre me fazem, que é assim: poxa, mas esse mercado digital, /social, não está muito saturado, né? Já não tem muita gente. E eu sempre respondo falando que, poxa, existe muita gente, mas não existe ninguém igual você, né? Então, assim, não existe ninguém com o seu propósito, com a sua história, com a sua experiência, com o seu conhecimento. Então, a gente sempre tenta buscar
esses principais benefícios e adjetivos do que a gente pode estar contribuindo, a nossa história, o que a gente já passou, e o que a gente pode estar contribuindo para outras pessoas. Então, está saturado de pessoas que fazem a mesma coisa. Agora, pessoas que chegam com um propósito, com algo diferente, tem muito espaço ainda por aí. Olha aí que bacana, né? Então, de fato, se vocês pensam em algo, com certeza, gente, se cada ser humano é único, você pode sim desenvolver uma atividade que seja única também e se diferenciar aí no mercado, trabalhando não só a parte financeira, né, o lucro, mas também transformando vidas. Eu ia falar exatamente isso, mas assim, você já antecipou o que eu ia dizer, porque o que eu acho assim, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo no Natal. No Natal do ano passado, de 2019, eu tava ali naquelas, né, de caramba, não dá lucro, vamos lá, eu preciso acreditar, o propósito, transformar vidas e tal, né? E aquele negócio nosso de empreendedor, de começar o mês, você não sabe se tem um dinheiro para pagar a conta de todo mundo, e pagar aluguel e tal, eu naquela noia, e aí eu recebi uma cartinha, né, de uma tutora super simples, assim, poucas linhas, e basicamente era o seguinte, era a história de uma tutora nossa, que é a Meg, que ela passou por uma série de problemas pessoais, e quando ela começou a trabalhar no Sofia, o Sofia foi uma luz na vida dela, sinceramente, com tudo. Tanto do ponto de vista que ela melhorou a saúde, ela melhorou o relacionamento dela com a família, ela conseguiu uma casa, ela começou a ganhar dinheiro, e agora é até o contrário, né? A gente brinca que todo dia ela vira para mim e fala assim, Felipe, você tá devagar, você precisa me trazer aluno, preciso ganhar mais. Dá um jeito no seu site, dá um jeito na sua mídia social, cara, você precisa trazer mais aluno para mim. Mas o que eu fico pensando bastante, que ela escreveu para mim, foi, muito obrigado por você ter transformado minha vida. Então, assim, hoje, se a gente for pensar só de benefícios tangíveis, eu vou aprender inglês, eu vou ter uma plataforma que é fácil de eu entrar e sair, que eu recebo e-mails, que eu tenho vídeos bons, é super fácil você ser copiado e você ter concorrentes tão bons quanto você. Então, o que vai fazer o diferencial mesmo, que vai fazer o cliente vir para você, vai ser o seu propósito. Por que você está fazendo aquilo? Por que você tem algo de diferente que o outro não tem? Então, assim, o Sofia, a gente consegue ser algo especial, porque o aluno, para ter a experiência do Sofia, ele tem que ir pelo menos para 4 plataformas diferentes, porque tem plataforma que é só aula individual, tem plataforma que é só aula em grupo, tem plataforma que é só vídeo, tem plataforma que é só webinar. No Sofia você já tem esses 4, então, ou seja, o cara já economizou tempo, em vez de ir para 4, ele já tem uma. Só que só isso que o Sofia é bom? Não, porque além de você ser 4 plataformas em uma, você tem um impacto social que você tem alguém que você está sendo mais um pedaço de fazer o desfibrilador ali, de você conseguir trazer aquela pessoa para subir, e aí o que a gente vê é que a energia da nossa tutora, por exatamente estar fazendo essa transformação na vida dela, é muito mais alta do que um tutor normal, então isso faz com que a qualidade da aula seja melhor também para o aluno. Então, isso é algo bem Ela impactante. mexe, de fato, com a alma, né? Então, esse Lzinho que vocês acrescentaram para ser soul, ele é fundamental, porque quando você trabalha com alguém que tem essa emoção, que tem esse amor, gente, não tem como dar errado. Então, agradecer, já estamos chegando ao fim, e vocês podem sair dessa sala e partir para uma outra sala, porque esse GoRN está bombando. Quem ainda não colocou sua perguntinha, aproveita, estamos finalizando essa palestra. Agradecer imensamente a esses 2 grandes empreendedores, o João Gonçalves e o Felipe Marinho. Um grande prazer tê-los aqui conosco. O Sebrae está imensamente agradecido. E a todos vocês que estão nos assistindo, já viram, né, esse grande exemplo, mas viram que também não é fácil, né? Para
para se desenvolver, são muitas lutas, muitos voos aí. Essa lagartinha andou bastante para se transformar numa linda borboleta, trazendo esse conceito dessa interseção dos interesses, tanto do público-alvo, do aluno, quanto das tutoras e dos empresários também que estão investindo, né? Mas, de fato, Felipe e João, quando vocês estão no negócio que esse negócio tem um propósito, não tem como dar errado, porque vocês fazem isso com amor, né? Com a alma. De fato, isso mexe muito. Então, super agradecidos. E vocês aproveitem, né? Quem aí está precisando colocar em prática o seu inglês, e quem ainda não tem oportunidade, poxa, é um momento agora, já que a plataforma está disponível também para iniciantes, né? Corre lá, usa lá o cupom do Sebrae 30 para garantir esse super desconto do GoRN. E muito obrigada, tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau, obrigado.